and I'll bring them down. Deus disse a Abraão antes que acontecesse: a tua semente peregrinará no Egito por 400 anos e eu vos tirarei. That's the reason they see it. Because they were elected to see it. They're the election. Israel was elected to see the sign of God. And they went out of Egypt where the unbelievers perished. Foi por isso que eles viram, porque foram eleitos para ver. Eles são a eleição. Israel foi eleito para ver o sinal de Deus. E eles saíram do Egito, onde os incrédulos pereceram. And today, God's calling His elected, the spiritual seed of Abraham by the faith that in the Word of God. Don't you see the spiritual seed today? E hoje, Deus está chamando os seus eleitos, a semente espiritual de Abraão, pela fé que ele teve na palavra de Deus. Não estão vendo a semente espiritual hoje? That don't see the intellectual church, it sees the Word. It's been called from those big denominations into the presence of Jesus Christ. Isso não vê a igreja intelectual, vê a palavra, e está sendo chamada nessas grandes denominações à presença de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos adorar o Senhor com o Corinho 41. Vamos nos colocar em pé. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é a Escritura sagrada, por Deus revelada, do Elias pra mim. Ele é a Escritura sagrada, por Deus revelada, do Elias pra mim. Glória a Deus. Vamos inclinar nossas faces, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, uma vez mais nos aproximamos, Pai, pela fé da Tua presença, Senhor. Cremos que o Senhor está em nosso meio para nos abençoar mais uma vez nesta noite, Senhor. Ó Deus, nós venhamos rogar, ó Deus, as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias, Pai, para cada um de nós, Pai. Creio que cada um de nós venhamos na Tua casa necessitado da Tua graça. Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um dos Teus filhos que vieram, Pai. Cada um possa voltar a levar grandes bênçãos para os seus lares, Senhor. E possa sair mais cheio do Espírito Santo nesta noite. Fala conosco uma vez mais através da Tua palavra. Revela o Teu querer e a Tua vontade para cada um de nós, Pai. Se houver alguma enfermidade, que seja expulso no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor pode curar os enfermos, libertar os oprimidos, Pai. Consolar os aflitos nesta noite, Senhor. Abençoa também os nossos irmãos que estão através da internet. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que pedimos e já te agradecemos, e isto para a Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o hino 157. Tudo entregarei.
Vamos adorar nosso Senhor Jesus Cristo com o coração e a alma, amém? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo se por ti darei. Resoluto
nós possamos, né, sempre estar, né, entregando tudo ao Senhor, amém? Todos os nossos problemas, nossas preocupações, nossas lutas, tudo ao Senhor pela fé. Vamos também cantar o hino 207. Logo após estaremos adorando o Senhor com as nossas ofertas. 207. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando.
nosso amado e poderoso Deus, estamos contentes, Pai, de poder estar mais uma vez em Sua presença. Desejamos buscar mais da vida eterna que só o Senhor pode nos dar. Amém, Senhor. Obrigado por ter ajudado cada filho seu a entrar por essas portas, Pai, e ajude e visite aqueles que não puderam estar aqui. E como parte deste culto agora, Pai, pedimos que o Senhor abençoe essas ofertas que é para a sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajude aqueles que não podem ofertar. É no nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Convidar os irmãos já para estarmos colocando em pé. Vamos cantar o corinho Sublime em Graça. E o nosso diácono, irmão Mateus, estará dando continuidade. Sublime graça do Senhor, que amor infeliz salvou meu cego, mas vejo já perdido ele me achou. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, estamos felizes de estar na casa de Deus adorando a Ele. Amém? Amém. Vamos ter uma palavrinha de oração antes, irmãos. Querido e amado Senhor Jesus Cristo, nós cantamos esses hinos, Pai, e foi do nosso coração, Pai. Pedimos que o Senhor aceite, Pai, e agora nos ajude, Pai, na parte da Sua palavra. Pai. Sim, Senhor. Nos ajude a examinar a Sua palavra e nos ajude a ouvir a Sua palavra, Pai. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos dar início hoje a um sermão novo, irmãos, os ungidos dos últimos dias, para os irmãos que quiserem acompanhar no aplicativo à mesa, no celular, né, ou no tablet, os ungidos dos últimos dias. O profeta usa a leitura de Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 15, da Bíblia para esse sermão. Estamos felizes também com o irmão Rafael que nos visita mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as aves. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Já vamos ouvir o profeta.
Vamos falar com o nosso Senhor agora. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, quem tem divinamente determinado esta hora a nós esta manhã de adoração a Ti, porque confiamos, Senhor, em nossos corações entender completamente a Tua divina vontade e a operação do Espírito Santo em nós para trazermos aquilo que Tu desejas que saibamos. Nosso desejo é sermos melhores cristãos e melhores representantes de Ti. Queiras Tu concedermos isso esta manhã, porquanto esperamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentem-se. Sim. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui esta manhã novamente no serviço do grande rei. Lamentamos nós novamente por não termos ajudado as pessoas, porém nós temos apenas tentaremos fazer o melhor que pudermos por essas circunstâncias. Agora, muitos têm grandes decididos colocados aqui em cima para receber a oração, e eu estou simplesmente colocando de lado. Não que eu esteja ignorando, mas eu oro por eles depois que eu principalmente do mesmo modo e esta noite. Orarei esta manhã e então esta noite novamente, quando então eu orarei o Espírito de Deus pela cura. E é quando eu gosto de orar sobre os lenços depois do estado. E a respeito dos períodos especiais, Deus entregou cada um a mim acerca de 300. E eu acabo de sair dos aposentos, então, veja você, eu pego mais rápido e cada um quanto eu posso pegar. E eu pegarei o mais rápido que seja possível. Não poderei pegar todos. Simplesmente enfio minha mão e tenho que pegar um e digo, Senhor, será esse? Exatamente desse modo. Porque eles são a cada um pedidos verdadeiros de necessidade. Algo sem dúvida que nós deveríamos falar juntos sobre isso. E eu, a menos que você sabe, às vezes o Espírito Santo pode falar sobre um que permanece no meu coração. Eu volto aqui novamente e procuro por lá até que eu o encontre. De outra maneira, apenas observo casualmente. Agora, nós também queremos dizer esta manhã e saudar aqueles que estão fora, em outras partes do país. Nós queremos saudar o pessoal esta manhã por meio desta conexão telefônica com a cidade de Nova York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, São José, Califórnia, Connecticut, Gainesville, Georgia e New Albany, Indiana, através da nação. Nós os saudamos no nome do Senhor Jesus. Esta manhã, Indiana, está um momento agradável. Nós tivemos uma chuva ontem à noite e esfriou o tempo. E nós estamos, o tabernáculo está lotado e todo mundo está esperando com grande expectativa a lição da escola dominical. E eu confio que as bênçãos mais ricas de Deus estejam sobre vocês aí. E esperamos o mais breve possível arranjar um jeito de ter onde possamos nos reunir todos juntos. Talvez sobre uma grande tenda, onde eu estou sentindo muito definitivamente conduzido a pregar sobre estas 7 últimas taças na Bíblia. Então, agora, a fim de não ficarmos muito tempo com a grande lição esta manhã, eu tenho buscado ao Senhor pensando o que eu poderia dizer, sabendo que mesmo pode ser o último culto que teremos. A vida do Senhor está tão próxima. Eu vejo depois dessa transmissão feita na Califórnia, a casas lá em lugares afundando na proporção de 30 polegadas por hora.
madeiramento estendendo, desabando, e eles não sabem o que está causando isso. Nós estamos no fim. Casas de $100 afundando. Eu tenho grandes manchetes no jornal, fotos, as quais eu quero trazer esta noite, considerando que eu quero falar algo sobre isso esta noite. Então, hoje à noite nós teremos oração pelos enfermos. Venham hoje à tarde, 5, 6 horas, quando quer que for. Nós vamos começar cedo, eu suponho, para que as pessoas possam ir embora cedo, recebam seus cartões de oração, e nós estaremos orando pelos enfermos nesta noite, Senhor permitindo. Agora, pensando em espírito de oração, o que devo fazer? Sabemos que um dia eu devo responder pelo que eu digo aqui. E eu tenho decidido, ou sentido guiado pelo Espírito Santo, a falar esta manhã sobre a profecia, como que é para nos informar. É algo que nós, se não estamos informados, e qualquer coisa acontece casualmente, nós devemos saber a respeito disso. O Espírito Santo tem nos dado isso, para advertir as pessoas das coisas de Deus. Você sabe, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. E como Jesus advertiu o povo do que aconteceria, como os profetas advertiram o povo do que aconteceria, e se faz necessário para nós agora, na grande hora que estamos vivendo, vermos o que era nós estamos vivendo e o que está acontecendo. O que vai acontecer nessa era? Então, um desses estranhos assuntos que talvez muitas vezes lemos, caiu no meu coração para falar ao povo sobre isso esta manhã. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24 e lermos uma porção da palavra. Perdoe-me. Como uma maneira de conseguirmos um contexto para o nosso texto que temos. Agora, lembrem que nós vamos ensinar isso como uma aula bíblica. Devagar, peguem seus lápis e papel. Eu tenho muitas escrituras anotadas aqui, que vocês talvez possam anotá-las. Então, vão para casa e estudem, pois isso é exatamente uma aula de escola dominical, para que possamos saber e estar divertidos e preparados para as horas que estamos vivendo. No livro de São Mateus, versículo 24, ou capítulo 24, melhor dizendo, começando com o versículo 15, eu desejo ler uma porção de sua palavra. E quando os dias que a abreviação da revelação de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não resta atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias.
Então, se alguém nos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditei. Porque assim como o relâmpago de chagou diante do que mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águas. Agora, para a tema, eu gostaria de tomar o versículo 24 e enfatizar esse versículo para a nossa lição da escola dominical esta manhã. E ouçam com atenção enquanto eu releio isso novamente. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Agora, para a tema esta manhã, ou melhor, texto, eu quero tomar os ungidos dos últimos dias. Esse é o tema sobre o qual eu desejo falar, ou o texto. Os ungidos nos últimos dias. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu acho que a maior parte das pessoas que o leitor da Escritura, ou até mesmo o crente, sabe que nós estamos no final da história do mundo. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. É o fim do tempo. Exatamente quando? Eu não sei. Exatamente quanto tempo será? Nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora. Mas nos foi dito pelo Senhor Jesus que, quando estas coisas que vemos agora começassem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Agora, o que se aproxima significa? Eu não sei. Pode significar, como os cientistas disseram no outro dia na televisão, falando a respeito da grande rachadura de milhares de milhas da Terra que vai afundar. Ele fez a pergunta, poderia afundar lá? Isso é Los Angeles, a costa oeste. E muitos de vocês viram como eles a seguiram com radar. Ele subiu através, rachou por debaixo de São José, atravessou até chegar no interior do Alasca, pelas ilhas Aleutianas, cerca de 200 milhas mar adentro, e desceu de volta a San Diego adentro, deu a volta por trás de Los Angeles e subiu lá, uma grande volta. E todos esses terremotos que nós temos tido é o vulcão golpeando essa grande concha oca, provavelmente, lá dentro. Eu não consigo recordar o nome que eles o chamaram. Em todo caso, quando isso sacode, causa esses terremotos que temos tido há anos na costa oeste. Agora, está perdido por toda a extensão. E os cientistas disseram, o homem disse a outro, isso poderia desabar? Ele disse, não é que poderia, mas sucederá. Disse, mas não na nossa geração, talvez? Disse, nos próximos 5 minutos ou nos próximos 5 anos. Nós não sabemos exatamente quando. Esta semana foram
enviadas manchetes de jornal de grandes casas de $100 trincando e rachando, as pessoas se mudando, e ele lançado como impedi-lo, não há como impedi-lo. Deus pode fazer o que ele quiser, e não há ninguém que possa dizer-lhe como fazê-lo. Constrói-se casas, pode-se fazer coisas científicas, e Deus é o criador da ciência. Como você vai impedi-lo? Ele pode destruir a terra esta manhã com pulgas, se ele quiser. Você compreende? Ele poderia fazer com que pulgas viessem em existência pela palavra e elas estariam a 40 milhas de profundidade dentro de meia hora. Bem, no ar, ele ignorou as pessoas imediatamente na terra. Ele é Deus, ele apenas faz conforme ele deseja. Ele é soberano em si mesmo. Agora, vendo este acúmulo todo de evidência que a hora em que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa rebaixar essas coisas e desmatá-las, uma vez que os céus foram abertos e descobrir a verdade dessas coisas. Porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com a sua graça, ao mostrar-nos essas coisas. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Cristo, C-R-I-S-T-O-S, Cristo. Não Cristo, mas Cristo. Plural, não singular. Cristo. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungido, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos. Vocês estão vendo? De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo, assim, que pudesse se entender melhor, ele diria: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isso parece quase impossível. Os termos de ungido, mas notem bem as próximas palavras. É falsos profetas. Profetas. Plural. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. É a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta. Ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Cristo, plural, profeta, plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então esses teriam que ser ungidos. E a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria diferente, porque eles são ungidos. Ungidos. Agora, é uma lição de escola dominical. Nós queremos tentar fazer isso ao ponto de mostrar os fatos. Pelas Escrituras, não pelo que uma outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras. Você pode dizer, como pode ser isso? Os ungidos seriam o que eles eram. Cristo, C-R-I-S-T-O-S, ungido, Cristo e falsos profetas. Ungidos, mas falsos profetas. Jesus disse que
a chuva cai sobre o justo e o injusto. Agora, alguém poderia dizer para mim, o Senhor crê que essa unção dessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Sim, Senhor, o genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas. Agora, ouçam com atenção e vejam o que ele disse. E farão sinais e maravilhas que, se fosse fora, enganariam os próprios escolhidos. E eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. Eu sei que isso soa bastante insensato, mas nós vamos tomar tempo e explicá-lo pela palavra, que isso é absolutamente o assim diz o Senhor, a verdade. Agora, vamos abrir nossas Bíblias apenas um minuto em Mateus capítulo 5 e começar com o versículo 45. E observem agora, enquanto lemos por alguns momentos nessas Escrituras. Então, após chegarmos aqui, ora, nós estaremos. Então, porque se nós falharmos em ler todas elas, deixa você pegue sua Bíblia e também você pode ler depois que saímos aqui e você for para casa. E você leia o que a Bíblia diz sobre isso. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um espaço básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. Como pode o Espírito Santo ungir um falso mestre? Mas isso é o que Jesus disse que aconteceria. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 45, vamos ler agora. Vamos pegar, começar um pouco atrás, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva cai tanto sobre o mal como sobre o bom. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isso, podemos voltar agora a Hebreus capítulo 6. Para o próximo versículo sobre isso, onde Paulo traz de volta à mente a mesma coisa que Jesus disse. Paulo falando agora, enquanto vocês o estão procurando, e vocês aí na transmissão, tomem suas Bíblias, perto de vocês, que é um pedaço de papel, e procurem isso agora. Hebreus capítulo 6, Paulo escrevendo aos Hebreus, mostrando-lhes as sombras do Espírito, trazendo-os de debaixo do judaísmo para o cristianismo, mostrando-lhes como que as coisas antigas eram apenas sombras das coisas que estavam por vir. Paulo falando agora, Hebreus 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, CRISPO, singular, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos, e da exposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos que Deus nos permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom
e não dons participantes dos dons celestiais, mas o dom celestial, singular. Cristo, singular. Dom, singular. Dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Reprovaram a palavra de Deus. Reprovaram o quê? A palavra de Deus e a virtude do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o exponham ao vitupério. Porque, ouça, a terra impede a chuva e muitas vezes cai sobre ela para produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavada. Recebe as bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada, eterna escada à maldição. O seu fim é ser queimada. Agora, compare isso com Mateus 5:24, novamente. Nota, Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para as pessoas da terra. E a chuva é enviada para o alimento, as ervas. Mas os olhos, as ervas daninhas no campo, recebem a mesma coisa. A mesma chuva que faz o filho crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. Que eles são tremendos, eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. Foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Um falava em línguas, o outro interpretava, vice-versa. Eles diziam a verdade. Diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homens como mulheres. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Eu pensei, quão glorioso! E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens, apenas, você sabe, como entendimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno, e ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando com uma noiva e tinha filhos com ela. Bem, ele estava vivendo na visão, não poderia ser negado. E eu lhe falei sobre isso. Ele olhou para mim e se foi para o edifício. Agora, eu estava confuso, com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com um anjo. Então eu perguntei se eu não estava entre demônios. Como isso poderia ser? Eu não pude entender. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso, até que um dia onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar, e depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe essa escritura de volta para mim. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com ela, mas os espinhos e os abrolhos vivem nessa mesma chuva, e o seu fim é serem queimados. Vivendo o mesmo recurso vivificante de Deus. Então eu entendi aquilo, pelos discípulos, por seus frutos os conhecereis. Agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra
é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja. Pois nós chamamos de chuva temporária e chuva tardia. É uma chuva jorrando do Espírito de Deus sobre sua igreja. Aqui está uma coisa muito estranha. Bem, quando as sementes penetraram no solo, seja como for que elas chegaram lá, para começar, elas eram espinhos. Mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar. E cada erva produziu a si mesma outra vez, mostrando que estava no princípio original. E enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios. Vem, enganarão ou enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho, e nem o trigo pode evitar ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. E é o eleito. A mesma chuva, o sol nasce de manhã e se espalha pela terra quando ele teve essa terra e dia em que vivemos. E o sol, o mesmo sol que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, no qual nossos corpos são feitos. Nós estamos vivendo de substância morta. Esse é o único meio pelo qual você pode viver. Esse algo tem que morrer todo dia para que você viva, natural. Então não é verdade que o seu corpo tem que viver de substância morta para a vida natural? Então você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual. E Deus que fez matéria, carne, e morreu para que pudéssemos viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo, senão Deus. Essa é a única coisa da qual eles vivem. Agora, siga as Escrituras. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e o qual de Deus habitou entre nós. E nem só de pão viverá o homem, no físico, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, veja você, nós vivemos na palavra, e essa é Deus. Agora, o sol se espalha e amadurece no grão. Agora, ele não pode amadurecer tudo de uma vez. À medida que segue, vai amadurecendo. Constantemente amadurece, até que chegue a uma espiga completa. Assim é hoje, com a igreja. Ela começou na sua infância, lá na era das trevas, quando estava debaixo do solo. Ela cresceu agora à maturidade. E nós podemos ver perfeitamente como que Deus atravessa a natureza sempre. Você não pode desordenar a natureza. Esse é que é o problema hoje. Nós estamos lançando bombas para o oceano, destruindo-a, explodindo-a com bombas atômicas. Sempre perturba-se a terra cada vez mais, afundando dentro dela. Derruba-se árvores, as tempestades os apanham. Faz-se barragem no rio
ele transbordará. Tem que se encontrar o caminho de Deus e saber as coisas e permanecer dentro dele. Nós temos denominado pessoas nas igrejas por organizações. Olha o que nós temos. Fique no caminho provido de Deus para isso. Mas veja você, ele envia a chuva de volta ao nosso assunto sobre o justo e o injusto. Jesus diz agora em Mateus 24 que seria um sinal do tempo do fim. Agora, se esse sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles tempos. Bem? É um sinal do fim. Isso seria quando essas coisas acontecem, será no tempo do fim. E será um sinal agora para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. Você vê isso? Então deve ser revelado, exposto. Note, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela. Eu me lembro disso, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, aquele dia no Gainesville, eu vi aquela visão subir. E havia uma grande terra e ela tinha sido toda arada. E lá ia um semeador primeiro. Eu quero manter isso diante de você. Observe o que vai primeiro, então o que segue. E enquanto esse homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, então por trás dele vinha um homem vestido com roupas escuras. Parecia muito furtivo, andando de mansinho por trás dele, semeando joio. E quando isso aconteceu, então eu vi ambas as culturas crescerem. E enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era joio. E veio uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas, apenas clamando por chuva. Então veio uma grande nuvem sobre a terra e choveu. E o trigo se ergueu e disse: glória ao Senhor! Glória ao Senhor! E o joio se levantou e gritou: glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Os mesmos resultados. Ambos crescendo, ambos iam morrer. E então o trigo cresce e ele fica com sede. É por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma corrente, saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Nota, a mesma água de unção que traz o trigo traz o joio. O mesmo Espírito Santo que hoje a igreja que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres. Ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse: surgirão falsos cristos, falsos ungidos. Ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é verdade? Agora nós tiraremos a marca da besta em alguns minutos e vocês verão o que é a dominação. Bem, falsos mestres,
falsos ungidos. Cristos ungidos, porém falsos mestres. É a única maneira que se pode entender isso. Tal como aqui há algum tempo atrás, eu citei isso, eu poderia citá-lo porque nós estamos em conexão através da nação. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, onde isso está chegando esta manhã no Arizona, e ele tinha uma plantação de fruta cítrica. E ele tinha uma árvore lá, a qual era uma laranjeira, que estava produzindo laranjas, limão, tangerina, tango. E eu esqueço quantos frutos diferentes havia naquela mesma árvore. E eu disse para o homem, eu disse, como é isso? Que tipo de árvore é essa? Ele disse, a árvore em si é uma laranjeira. Eu disse, porque existem coranjas nela? Porque existem limões nela? Ele disse, eles estão enxertados nela. Eu disse, entendo. Bem, agora, eu disse, agora no próximo ano, quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente na mesma época, eu disse, então tudo que ela produzir será laranja. Se ela for uma laranja de umbigo, ela produzirá as laranjas de umbigo, não produzirá, Senhor? Ele disse, não, Senhor. Cada galho enxertado produzirá a sua espécie. Eu disse, o Senhor quer dizer que aquele ramo de coelho produzirá um limão, aquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. A laranjeira dará coranjas daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Essa é a natureza do galho que está enxertado nela. Eu disse, louvado seja Deus. O que quer dizer? Eu disse, mais uma pergunta. Agora, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas novamente? Ele disse, quando um outro galho brotar dela. Quando um outro galho brotar dela. Não quando um for enxertado nela. Porém, elas são todas frutas cítricas, e elas vivem na vida cítrica, e está na árvore de frutas cítricas. Eu disse, aí está. A metodista produzirá metodistas cada vez. A batista produzirá batistas cada vez. A católica produzirá católicos cada vez. Mas a igreja do Deus vivo produzirá Cristo da raiz. A palavra cada vez, se alguma vez ela produzir uma outra vida saindo de si própria. Agora, pode se enxergar aí, veja você. Cada laranja, limão, tangerina, quaisquer frutos cítricos que sejam, cada um deles pode viver naquela árvore. Mas damos falso testemunho da árvore e vivemos da árvore. Você vê isso? Eles estão vivendo e considerando na vida genuína que está naquela árvore. Agora aí está Mateus 24, 24. Vivendo da mesma vida, mas eles não estavam certos no princípio. Eles estão dando falso testemunho daquela árvore. É uma laranjeira, todavia é uma árvore de fruta cítrica. E eles dizem, essa igreja, essa denominação está testificando de Cristo. E tem um batismo falso testemunho da palavra, tentando dizer que o poder de Deus foi somente para os discípulos. Jesus ele mesmo disse, e depois todo mundo pregar o evangelho a todo ramo que alguma vez
árvore que alguma vez produza cada ramo que estiver na árvore. Esses sinais seguirão os ramos genuínos. Onde? Contanto que seja uma árvore, contanto que ela esteja produzindo ramos até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nem na hora em que estamos vivendo, nem o que Jesus disse. Isso seria o tempo no fim, não lá sobre Wesley, lá atrás. Agora, no tempo do fim, isso era para acontecer. Agora, observem as Escrituras, desde que elas testifiquem. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ou credes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, essa árvore alguma vez produzir um ramo? Eu sou a vide, a árvore, vós sois os ramos. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. São João 14:12. Agora, aquele que habita em mim, aquele que estava em minha raiz, no princípio, essa é a razão pela qual Jesus, portanto, a raiz, uma descendência de Davi. Ele foi antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Tanto a raiz como a descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio vale, alfa e ômega, Pai, Filho e Espírito Santo. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Tanto a raiz como a descendência de Davi. Aquele que é a vida eleita, a vida predestinada que está em mim, e ele é a palavra do princípio. Quando ele surgir, ele produzirá meus frutos. São João 14:12. Mas outros dirão da mesma coisa, chamando a si mesmos de cristãos de crentes. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Agora, isso é para acontecer e ser manifestado nos últimos dias, quando os mistérios de Deus forem revelados, como nós chegaremos a isso um pouco mais tarde. Essas árvores, a videira verdadeira e a videira falsa. Vocês têm ouvido pregar sobre isso desde anos atrás, como que tem crescido juntas. As trouxe indivíduos, eu mostrei que de Caim e Abel, as duas ideias que se encontraram em um altar, ambas religiosas, ambas ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus. E uma foi rejeitada e a outra aceita. É a única maneira que aquele que foi aceito pode ser feito diferente do seu irmão, porque aquilo foi revelado a ele. Pois a Bíblia diz que, pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Jesus disse a revelação espiritual de quem ele era. Quem dizia os homens pelo Filho do Homem? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventuradas tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue jamais revelaram isso a você. Meu Pai que está no céu revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. O quê? A verdadeira revelação da palavra. Aí está a videira verdadeira novamente. Abel era a fé.
Você disse, não foi uma revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação, Graças a Deus por essa porção de hoje, né, irmãos? Amém. É maravilhoso saber que estamos no caminho certo, como assim diz o Senhor, amém? Amém. 100% de acordo com a palavra. Vamos ter uma palavrinha de oração para encerrar. Poderoso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor nos tem ensinado hoje, Pai, pois foi somente pela sua misericórdia, Senhor Jesus Cristo. A sua misericórdia, Pai, nos alcançou antes da fundação do mundo. Sim, Senhor. A sua graça, Senhor Jesus Cristo, nos alcançou, Pai, desde sempre. E te agradecemos muito por isso, Pai. Sim, Pai. Agradecemos por cada filho seu que entrou por essas portas, Pai, que ajuda ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não puderam estar aqui hoje, Pai. Sim, Pai. Que a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia alcança eles, Pai. Sim, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, que é muito mais do que podemos agradecer, Pai, e é muito mais do que nós merecíamos, Pai. Sim, Senhor. O Senhor nos tem visto, nos dado a vida eterna desde antes da fundação do mundo. Sim, meu Deus. E não temos, Pai, como agradecer o que fazer para ser grato a tamanha graça que nos tem alcançado. Sim, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agora lembramos dos nossos irmãos, Pai, ao redor de todo mundo. Que o Senhor, ó Deus Santíssimo, possa visitar cada um deles. Sim, Senhor. Que o Senhor dirige, Pai, e coloca em sua perfeita vontade cada filho seu, Pai. Sim, meu Deus. E esses homens, esses varões que o Senhor tem escolhido para estar à frente do seu trabalho, Pai. Sim, Senhor. Guia o pastor Hamilton, Pai, que está fazendo culto de Santa Ceia em Castro hoje, Pai. Lembramos também do pastor José dos Santos, Pai. Abençoa o seu filho. Lembramos do profeta José Brana. Sim, Que o Senhor cuide de cada um deles, Pai. Que a Sim. sua graça e suas bênçãos se estendam sobre cada um deles. E Sim. lembramos dos nomes que estão escritos nesse livro aqui agora, Pai. Que o Senhor conhece a necessidade de cada um. Sim, meu E Deus. que o Senhor possa ir de encontro com cada necessidade. Seja qual for ela, Pai, o Senhor pode solucionar qualquer coisa. Sim, Pai. Pois o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Não há nada impossível para o Sim, Senhor. meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nos dá uma boa semana agora, Pai, cuidando de nós, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, nos ajudando, Pai, a ser verdadeiros cristãos, Pai, pois quando saímos dessas portas aqui, Satanás se volta contra nós, Pai. Sim, meu Deus. Mas o Senhor é muito maior que ele, Pai. O Senhor já o venceu desde antes da fundação do mundo. Ajuda a nós, nos dá graça, Pai, e que possamos viver em sua perfeita vontade. Nós pedimos e agradecemos por todas as suas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe.